Boa tarde a todos. Bom, gostaria primeiramente de agradecer imensamente pelo convite, na pessoa da querida Sônia, na pessoa também do Neto, aproveitando também a oportunidade para parabenizar a casa pelos 110 anos de serviço com Jesus. Tenho falado sempre nesses eventos que marcam ou que comemoram o aniversário de uma casa espírita, do quanto nos alegra ter a oportunidade de ver um trabalho que prospera, um trabalho que prossegue, que persevera, apesar de todas as lutas e dificuldades que sabemos ser, manter um trabalho como esse de pé, ainda mais por 110 anos. Então gostaria aqui de parabenizar e agradecer a todos os espíritos que têm colaborado, seja da maneira que for, para que esse trabalho prossiga. Espíritos neste plano da vida e espíritos no outro plano da vida, que certamente deram muito do seu suor, das suas lágrimas, muitas vezes, do seu coração, do seu tempo, da sua energia, da sua vida, em prol dessa causa, que é a causa e o ideal que nos une aqui, o Evangelho do Cristo, redivivo nessa doutrina que tem sido para nós a luz da vida. Então, parabéns mesmo, que venha mais um centenário e quiçá mais e mais anos de trabalho sob a luz de Jesus e sob a luz de Eurípides, sob a luz também de Caibá, que sei deve ter um compromisso, um vínculo com essa casa, e Bezerra de Menezes também, esse trio que tem sido para nós, os espíritas do Brasil, uma ponte a Jesus. Então, que Deus os abençoe, e me sinto muito honrado de aqui estar hoje com vocês na condição de um irmão, mais um dos filhos do amor de Eurípides, que ele semeou em abundância por esse Brasil e por esse mundo, partilhando aqui com corações que já nos são caros, queridos, esses momentos de reflexão acerca dessa temática que encanta, que inspira, que foi para Eurípides essa nova luz em seu caminho. E creio que aqui o nosso objetivo principal nessa tarde será um pouco percorrer esse caminho que ele percorreu, em busca da compreensão do que é realmente essa bem-aventurança, ou essas bem-aventuranças que Jesus prometeu aos seus discípulos, aos seus seguidores. Faremos aqui um pouco dessa trajetória dele em busca de encontrar no Espiritismo, no Evangelho Redivivo, as explicações, encontrar no Espiritismo, no Evangelho Redivivo, a luz de um novo entendimento, de uma nova vida, que nos fecunda, que nos preenche, que nos inspira a um novo projeto de vida, a uma nova trajetória aqui pelo mundo. Então, para iniciar essa nossa reflexão nessa tarde, rogamos que Jesus nos abençoe e nos inspire, a fim de que o nosso coração, de cada um aqui presente, nos dois planos da vida, possa se conectar ao dele, a fim de que as ideias que partem do seu pensamento já divino, a fim de que os sentimentos que vibram no seu coração luminoso possam encontrar espaço em nossa alma, fecundando o nosso espírito de uma nova vida, vida abundante, é o que todos aqui buscamos. E para iniciar nossa reflexão, em busca de entender melhor essas bem-aventuranças que ele nos prometeu, creio que nada melhor do que entender primeiramente o contexto em que se deu essa promessa. O que se passava ali, naquele momento que, podemos dizer sem sombra de dúvida, foi talvez o momento mais belo da história da humanidade. Jesus naquele monte, lançando aquelas palavras divinas. Jesus impregnando dali por diante para todo sempre o psiquismo da terra, da humanidade, com essa promessa, com esse pão de esperança que segue alimentando milhares, milhões de corações desde então. O que se deu por trás ali? Quais eram os bastidores? E aqui devemos agradecer profundamente à doutrina espírita, em especial àqueles espíritos que, por meio da faculdade preciosa e do empenho sacrificial do nosso querido Chico Xavier, nos trouxeram algumas orientações e alguns esclarecimentos acerca desses bastidores. E é assim que a gente vai buscar um dos mais belos livros da Lavra Mediúnica de Chico, Boa Nova, algumas das respostas
algumas das pecinhas do quebra-cabeças a fim de que possamos avançar nesse entendimento das bem-aventuranças. Em especial lá no capítulo 11, intitulado Sermão do Monte, nós vamos ter ali a história, claro, resumida, mas já com detalhes muito interessantes, que nos é trazida por Humberto de Campos, com toda a sua capacidade poética de escrever os fatos. Conta-nos ele, então, que a missão de Jesus já começava a despertar as multidões. A fala daquele jovem galileu começava a alcançar toda a circunvizinhança, estendendo-se para além da Judéia, para além da Galiléia, alcançando Decápolis, Tiro, Sidom, enfim, todas aquelas cidades do entorno já começavam a ouvir falar do emissário galileu. Já começavam a ouvir falar de um homem, de um jovem que trazia promessas ou que falava de primícias de um novo reino, de um novo tempo, que falava de Deus de uma maneira nunca antes vista ou sequer imaginada até então. E naturalmente a sua palavra começou a encontrar ressonância em muitos e muitos corações, especialmente num tipo de coração que tanto aquele tempo como ainda hoje são a imensa, a esmagadora maioria das criaturas terrestres. A mensagem de Jesus ecoava, ressoava sobretudo no coração dos filhos do Calvário, no coração daqueles homens e mulheres excluídos do mundo, relegados a segundo plano, transportando ou caminhando ao peso de suas cruzes, de suas dores, enfermidades, dificuldades, pobreza, exclusão, dores internas, conflitos da alma, perda de entes queridos. Eram esses, ou era essa a turba que começou, de certo modo, a se aproximar mais de Jesus. E é assim que, com o passar do tempo, Jesus vivia cercado por esses corações, e não era diferente com os discípulos. A partir do momento que a turba reconhecia neles aqueles seguidores mais diretos de Jesus, eram também eles cercados por aquela multidão que clamava, que pedia a eles, em nome daquele homem ou em nome de Deus, lhes trouxesse um novo alento de vida, lhes trouxesse novamente a esperança ao coração. E é assim que nós vamos ver Filipe, ao caminhar por aquela região, sendo cercado por aquela multidão. Vamos ver a casa de Pedro tomada, não só internamente, porque era petitinha, mas também em todo o seu redor, aquela casa que dali por diante passaria a viver cercada daqueles que clamavam pelo pão da vida, daqueles que não encontravam mais alhures, esperança, a não ser naquelas promessas, a não ser naquela nova fala que falava de um reino que acolhia a todos, naquela nova fala, ou naquela nova mensagem trazida por aquele emissário divino que falava que Deus velava por todos, que Deus jamais abandonava qualquer que fosse dos seus filhos, que Deus amava até mesmo aqueles conhecidos à época ou tomados como os mais transviados ou os pecadores. Falava, portanto, àqueles corações do alimento fundamental da alma humana. Porque veremos hoje, estudar sobre as bem-aventuranças é estudar acerca do alimento fundamental para que toda a vida humana possa prosperar no bom sentido, é falar de esperança. Força sem a qual, o alimento sem o qual, não é possível seguir, não é possível avançar, não é possível continuar, perseverar, porque falta-nos sentido de vida, é a esperança que nos move. É a esperança que nos impulsiona, é a esperança que nos dá sentido de existir. Por isso dirá Alcino no seu livro Renúncia, viver sem esperança é o maior de todos os males. E muitos desses eram aqueles que, talvez por anos já, oprimidos por aquele império, que prometendo prosperidade, prometendo paz, nada mais fazia, embora trouxesse alguns aspectos de progresso material, mas falando em termos práticos, nada mais fazia do que ampliar ainda mais as diferenças, a exclusão, o sofrimento e as dores.
por ampliar as guerras, por ampliar o preconceito, por ampliar aquela exclusão que era tão característica à época, numa época de impérios, mas que infelizmente ainda hoje prospera em nossa nação e no mundo, mas enfim, eram aqueles corações há muitos sem esperança que aquela mensagem atraía. E naturalmente iam buscar o Cristo. Mas conta-nos Humberto de Campos que nesse dia em específico estava ali Levi fazendo seus afazeres. Jesus precisou se ausentar para atender a outros compromissos em outro lugar, juntamente com André, irmão de Pedro. E Levi estava ali fazendo seus afazeres quando foi procurado por 3 homens que queriam notícias daquele emissário. Queriam saber acerca da sua mensagem, queriam se alistar nas fileiras daquela mensagem, do Evangelho, daquele reino de Deus, do qual ele tanto falava, com tanta beleza e com tanto amor. Queriam dar a sua contribuição, seja ela qual fosse, dentro das suas possibilidades, porque estavam desencantados com a vida lá fora. Passavam, cada um deles, por inúmeras dificuldades. Um deles tinha uma deficiência que limitava, de certo modo, a sua vida, que a tornava difícil, especialmente naquele tempo. Outro deles passava por acusações, havia sido inclusive afastado da sua própria família, porque suportava ali, dando a entender, algumas calúnias, ou às vezes acusações fundadas, mas enfim, estava também desencantado. E outro deles passava por inúmeras dificuldades pessoais. E é assim que buscam então a Levi como emissário de Jesus, para que ele pudesse de algum modo lhes orientar quanto ao que poderiam fazer. Talvez naquele reino pudesse encontrar novamente espaço. Mas foram buscar justamente dentre os apóstolos aquele, digamos, mais intelectual. Talvez dentre todos os apóstolos, talvez o único que soubesse ler, o único que tivesse algum cabedal maior de cultura, afinal de contas, ele trabalhava para Roma, era um publicano, era letrado, Mateus. E naturalmente, apesar já da convivência com Jesus por algum tempo, Levi ainda tinha uma concepção muito diferente do reino de Deus da que Jesus tinha ou propunha. E isso foi, na verdade, uma constante entre os discípulos, até depois da crucificação por um tempo. A sua ideia do que seria aquele reino, ou de como ele seria implantado, ou quais seriam os seus agentes e construtores, era ainda muito equivocada, muito distante da ideia que no fundo Jesus viria trazer, ou vinha trazer. Só o tempo foi capaz, e as experiências, é claro, de ir abrindo aos poucos o entendimento daqueles discípulos para o que realmente era a proposta de Jesus. Se alguns deles, como Pedro, estavam mais na ingenuidade, Levi estava mais preso ainda às concepções intelectuais, um intelectualismo muitas vezes desprovido daquele olhar da compaixão, da misericórdia, que vê no outro potenciais que só a inteligência ou só a razão não é capaz de ver. Aqueles caminhos do coração que a razão muitas vezes não consegue abarcar. Levi ainda não havia treinado, não havia ainda aberto, caminhado por esses caminhos do coração com toda a profundidade que o Evangelho exigia. Por isso a sua visão ainda era estreita, ainda era limitada. E ao receber aqueles homens então, que o procuravam ali como uma esperança, como um último recurso de esperança, ele volta-se a cada um dos 13 e diz: mas o que vocês, na condição cristã, poderiam dar ao Evangelho do Reino? Que tipo de contribuições você, um deficiente, você, alguém que foi expulso da própria família, e você passando por tamanhas dificuldades, que tipo de contribuições vocês poderiam trazer à proposta de Jesus? Em que vocês engrandeceriam essa proposta? Ou como vocês contribuiriam para que ela pudesse se espraiar pelo mundo? Veja só, aquela compreensão de grandeza, ainda a grandeza de César, ainda a grandeza do seu tempo, aquela contemplação, ou melhor, aquela visão de adoração a Deus ainda muito vinculada aos números, à magnificência do templo de então. Não entendia a adoração da simplicidade,
não entendia o valor e a grandiosidade dos pequenos gestos, da contribuição sincera, que transcende em muito aquilo que era a proposta religiosa da grande maioria das criaturas daquele tempo, e ainda hoje, de muitos e muitos corações, que se prendem aos números, que se prendem às formas, que se prendem às glórias do mundo, mas esquecem-se que a maior glória, a glória de Deus, é aquela que se vê com os olhos do coração, muitas vezes apagada àqueles que ainda não enxergam pelos olhos da simplicidade, da humildade, do amor. Ainda não conscientes de que Deus, o maior de todos os seres, perfeita perfeição, se assim me posso expressar, prefere se esconder, prefere se apagar, age em silêncio sem concorrer com as vaidades das criaturas, como diz Estevão, a fim de que a sua glória possa ser ainda maior. Ainda não haviam visto em Jesus a verdadeira grandiosidade que ele detinha. Viam nele, quiçá, o Messias, herdeiro do grande rei Davi, mas ainda não viam o Messias, aquele do qual nos falavam os profetas, aquele servo, aquele que se faz pequeno, apagando a sua luz, para enriquecer as outras almas de luz. Levi ainda não compreendia isso. E, portanto, tem essa fala dura para com aqueles homens, que se sentem ali profundamente doloridos, feridos nas suas mais santas e puras esperanças, nos seus anseios mais nobres de renovação, porque no fundo queriam entregar-se a Deus, queriam ser de Deus, vibrar a luz, vibrar a energia daquelas novas palavras, daquele novo reino. Mas então se viam excluídos, e uma tristeza profunda apoderou-se de seus corações. Afastaram-se, e passado algum tempo, chega então Jesus, juntamente com André, voltando do seu compromisso. Jesus chega, e Levi vai diretamente a ele, quase que com uma ingenuidade, falando do seu feito naquela tarde. Olha, mestre, vieram aqui uns 3, procurando em saber acerca do seu evangelho, do reino, mas eu logo os afastei, porque afinal de contas não tinham muito o que contribuir, na verdade seriam mais alguns fardos para a nossa proposta. Jesus ouve com aquele olhar compassivo, com aquele olhar do educador que aguarda o momento devido para instruir, para edificar, sem precisar diminuir, sem precisar ferir, a fim de educar. Deixe que ele fale, deixe que ele exponha, mas então Jesus começa a apresentar uma nova visão, um novo entendimento, falando que na verdade não era aquela proposta de engrandecimento do Evangelho, não era pelo caminho apenas dos poderosos do mundo, que Levi disse, nós precisamos sim, dos poderosos do mundo para ampliar a sua mensagem. O que poderiam eles, sem recursos materiais, sem influência, sem prestígio, e mesmo sem a saúde, o que poderiam eles fazer pelo Evangelho? Nós temos sim de investir, Senhor, naqueles que detêm o poder do mundo, porque estes sim poderão alargar a sua mensagem. Não foi muito diferente com Tomé, por exemplo, como nos diz o próprio livro Boa Nova, capítulo 16. Tomé, que trazia todos os dias a Jesus fariseus, homens prestigiosos da sua raça, a fim de que Jesus, demonstrando os seus poderes, pudesse conquistá-los para o seu reino. Não foi muito diferente com Judas também, que equivocou-se como equivocou-se, porque queria apressar o processo, achava que Jesus era brando, humilde demais, e que Jesus precisava se alinhar ou se aliar aos poderes do mundo, a fim de ampliar a sua, digamos, a sua tarefa, o alcance da sua missão. Não foi diferente com eles. Então a gente logo percebe qual era a visão que os discípulos ainda tinham. E é aqui que Jesus começa a desconstruir essa visão, para eles e para todos nós. Mais ou menos como ele disse, isso está no capítulo 3 do livro Boa Nova, ao sacerdote Anã, também chamado Anás, sogro de Caifás,
que seria mais adiante o juiz da sua causa. Quando, num primeiro encontro, ainda antes de começar a sua tarefa pública, Jesus diz àquele homem, aquele grande, prestigioso homem naquela sociedade de então, que o material que ele utilizaria para edificar aquele reino, o material humano que ele utilizaria para edificar aquele reino, viria de todas as partes. Ele então ouve daquele homem, mas é claro, os tolos e os ignorantes estão em toda parte no mundo. Certamente será esse o material da edificação desse reino. Reino de Deus que você se propõe a construir, mas eu, emissário de Deus, não ouvi falar dele ainda. Mas enfim, com aquele tom sarcástico, ele diz isso e diz mais: você pretende construir uma obra divina, mas por acaso você já viu alguma vez uma estátua perfeita construída com fragmentos de lama? Porque é isso que você quer usar na sua obra, lama. A lama daqueles que eram relegados ou desprezados na sociedade então. Homens e mulheres dos últimos patamares, os aflitos, os sofridos, os enfermos, os excluídos. Aos olhos de Hanã, lama. Aos olhos do Cristo, o material de edificação do seu reino. E ele acrescenta então, respondendo aos sacerdotes sem perder a compostura, como nunca perdeu. Ele diz apenas: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Esse será o meu material de edificação, sacerdote. O que você considera lama, eu enxergo para além dessa lama o mármore divino do sentimento, que precisa apenas do cinzel, que precisa apenas da boa vontade, a fim de que se mostre em toda a sua expressão divina, em toda a sua beleza. Jesus, já desconstruindo muitas das ideias, e o demonstrou com os próprios discípulos, que para muitos daquela época eram nada mais do que lama, mas Jesus mostrou ser um Pedro, uma estátua divina. Jesus mostrou ser um Levi, uma estátua divina. Jesus mostrou com todo o seu trabalho, com todo o seu olhar amoroso e com toda a sua energia educativa, que mesmo de onde se menos pode esperar, aparentemente, se pode extrair belezas potenciais e virtudes inimagináveis. É assim que Jesus vai construindo uma ideia diferente de quais seriam as bases sobre as quais estaria edificado para todo sempre o seu reino. E é o que ele vem dizendo então a Levi, depois de ouvir o seu relato de que havia afastado aqueles 3 homens. Jesus volta-se a ele e diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. O quanto uma alma como essa não terá ali, em potencial, aguardando de nós apenas esse olhar do amor, esse olhar da inclusão, a fim de que possam se mostrar em todos os seus potenciais. Quantos espíritos não há, para os quais o mundo não dá nenhum valor, mas que internamente trazem consigo pérolas já, diamantes, que cabe a nós apenas desbastar, a fim de que possam se mostrar para o mundo, refletindo a glória de Deus. É esse, sobretudo, que Jesus vai trazer, convocar para a sua obra. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Quem mais precisa de boas notícias, gente? Senão aqueles que na terra não têm encontrado mais as respostas, aqueles que na terra não têm encontrado mais sustentação, equilíbrio, fortaleza, naqueles que já começaram a perceber a fragilidade e a efemeridade de tudo que é construído sobre os valores da terra. São esses que precisam de novidade, porque já estão minimamente abertos a algo novo,
Porque quem está muito contente, para quem está muito satisfeito, digamos, apenas com os valores da terra, não há necessidade ainda de uma boa nova. Para quem vinculou todos os seus ideais, valores, desejos, metas à terra, não há, por enquanto ainda, necessidade de boa nova. Mas cedo ou tarde a vida, as circunstâncias, a lei do progresso, a lei de Deus vem nos mostrar a efemeridade, a brevidade de tudo que se constrói sobre a areia movediça dos valores da terra. É para esses, enfim, que se abre um novo tempo, para aqueles que começam a fazer um novo censo interno de valores, objetivos e metas. Por isso Jesus nasce num período de recenseamento, para representar que Ele nasce em nós, quando começamos a recensear os nossos valores, metas e objetivos. É então que se faz espaço, abertura para a novidade, para aquilo que é novo, efetivamente novo, não apenas mera curiosidade em nossas vidas. É o que Jesus está dizendo aqui a ele. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias, porque estão satisfeitos com as vitórias na terra, porque estão satisfeitos com as conquistas pessoais, sem olharem ainda para quantas pessoas do mundo seguem caminhando ao seu lado com cruzes imensas. Para estes que já estão plenamente satisfeitos na terra, ainda é difícil a penetração da mensagem da boa nova. Para aqueles que ainda caminham na terra, cultivando uma indiferença quase que total para os destinos dos seus semelhantes, ainda é difícil sentir a vibração dessa compaixão que nos convida o olhar já a estender a nossa visão para além de nós, dos nossos objetivos, das nossas buscas, do eu, meu, para mim, eu quero. É difícil ainda. Só o tempo, a água mole em pedra dura, vai criando a abertura num coração que ainda caminha pelo mundo, indiferente às dores alheias. Como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamos estar muito atentos se não temos tomado no mundo a vacina da indiferença, a fim de que possamos cultivar uma alegria que na verdade é falsa, porque não passa pelo desejo de incluir também o outro na nossa alegria, de unir todos numa mesma alegria, porque, como diz Eurípides, a alegria só viceja onde existem corações unidos. Ela nunca viceja sozinha. Por isso dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo: temei permanecer indiferentes quando puderem ser úteis, porque a tranquilidade, a alegria e o contentamento comprados à custa de uma indiferença culpável é a alegria ou a estabilidade do mar morto, que parece tranquilo por cima, mas que no fundo ainda não despertou para a necessidade de olhar para o que está ao nosso redor, para quantas pessoas caminham no mundo com fardos pesadíssimos, com dores tremendas, para aqueles que ainda não despertaram que não há alegria maior do que fazer a alegria, do que criar a alegria. É isso que ele está dizendo. Então, os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, por outro lado, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados. Sentimos tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revela um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Veja que beleza! Aqueles que já desconectaram-se um pouquinho dessas ilusões do mundo e começam enfim a projetar o seu olhar agora para o alto,
em Deus, numa vida outra, numa vida mais duradoura, em valores que lhes parecem mais perenes, mais seguros, esses em geral são os aflitos, os oprimidos, os excluídos da terra. Aqueles que, por não encontrarem mais onde estabelecer as suas esperanças do mundo, começam enfim a estabelecê-la em Deus, no íntimo, os valores. Por isso parecem mais próximos de Deus, porque criam aquela intimidade mais profunda com Deus, porque o solo de suas almas já foi mais revolvido, mais trabalhado, já está mais aberto, arejado às sementes divinas. Porque os elos vigorosos que os prendiam às ilusões já estão mais frouxos, já começam agora a entrever algo para além daquilo que só os olhos físicos conseguem ver. Já começam a enxergar a vida, de fato, pela ótica do Espírito, porque a dor os levou a tanto, as dificuldades da vida os levou a tanto, a confiar ou a sentir algo que nós não podemos tatear, que nós não podemos tocar, que nós não podemos ver, nós podemos apenas sentir a presença de Deus que nos circunda, que encontra muitas vezes a nossa inspiração e intuição bloqueada quando absorvidos estamos pelas buscas puramente materiais. Por isso diz o Espírito lá em Ave Cristo, normalmente na câmara escura da adversidade, que sentimos mais forte a inspiração de Deus. Porque as facilidades terrestres costumam estagnar a nossa mente, estagnar o nosso pensamento cristalizado. É o que Jesus dizia, por exemplo, em sua parábola do semeador, quando nos fala daquele terceiro tipo de solo, o solo com espinhos, espinhos que abafavam a plantinha nascente do Evangelho. Ao explicar a parábola, diz ele, aqueles espinhos eram os interesses materiais, os interesses do século, as ansiedades do mundo, que nos consomem ou consomem toda a nossa energia, abafando em nós as virtudes nascentes, abafando em nós o zelo, o cuidado, o empenho para com a planta divina do Evangelho. Mas já eram solos férteis, afinal de contas o espinho crescia, é uma questão de escolha. Sem, claro, menosprezar todas as conquistas que aqui fazemos, mas recolocando-as no seu devido lugar. É o que Jesus está aqui dizendo. A dor, a adversidade, a dificuldade vem muitas vezes nos despertar para os compromissos adquiridos e aqui esquecidos, quando abafados pela carne, quando abafados pelas ilusões do mundo. Vem chacoalhar as nossas bases a fim de que pensemos, será que estou construindo em bases sólidas? Será que realmente tenho construído uma edificação de paz, de esperança, de felicidade que seja sólida na rocha do Espírito? Ou apenas tenho continuado a construir os velhos castelos de areia que mais cedo ou mais tarde as tempestades da vida e do mundo levam consigo? Mais adiante, Jesus segue dizendo a Levi e a todos nós, até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres através de séculos de experiência necessária. Os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. É imprescindível, pois, atentemos na alma branda e humilde dos nascidos. Branda e humilde. Aqui já vamos vendo a vinculação com o que ele viria dizer depois nas bem-aventuranças. Como que essas dificuldades, essas lutas da vida vão criando em nossa alma o espaço necessário, a sintonia necessária para que sintamos e compreendamos quais são realmente as bem-aventuranças do Evangelho. Esses, os humildes, e os vencidos, para os seus corações, Deus carrega bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. O leito da dor,
a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do Espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Veja só o que Jesus está dizendo: dores, aflições, abandono, enfermidades, tomadas por muitos como trevas, muitas vezes são a verdadeira luz que se acende na noite de uma alma esquecida da sua origem, da sua natureza e da sua destinação. São luzes que vêm despertar uma alma que deixou-se envolver, muitas vezes voluntariamente, pelas sombras da ignorância, pelas sombras do egoísmo e do orgulho, que cegam-nos o olhar para a vida abundante que nos cerca. São as luzes que nos despertam, como por exemplo despertaram o André Luiz. Abriram novamente os seus olhos 8 anos depois do seu desenlace para a vida abundante que o cercava, mas que ele estava impedido de ver, graças às ilusões que ainda trazia do mundo. Os benfeitores que o tentavam auxiliar, a sua própria mãe, que se fazia presente ao seu lado, mas que ele, cego, não conseguia enxergar. Porque é isso que nos diferencia de Jesus. A maneira pela qual conseguimos enxergar aquilo que nos circunda. Porque o universo inteiro é vida abundante com o Criador. Apenas as sombras que projetamos de nós mesmos, da ignorância cultivada, do egoísmo e do orgulho alimentados, é que nos cegam para a infinitude de belezas que nos cercam, onde quer que estejamos no universo infinito. Porque não foi Deus que criou as sombras do umbral. Deus criou só a beleza. Deus criou só a perfeição. Deus criou só a magnificência da sua obra. Mas nós, ainda projetando a sombra do nosso orgulho, é que impedimos os nossos olhos de verem, de contemplarem a beleza que nos circunda. As dores, portanto, são as luzes que vêm nos demonstrar um pouquinho, um relance do que seja essa vida, a fim de que agora possamos investir em acender definitivamente essa luz, para enxergarmos novamente a presença de Deus em nós, ao nosso redor, seja onde for. E ele então conclui: é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem o nosso Pai. São, portanto, aquelas almas trabalhadas pelo arado já da dor, que, como falei, se tornam arejadas, abertas à mudança, à renovação. São as almas que se desprenderam das convenções do mundo, que dizem que a grandeza está num lugar onde efetivamente ela não está, e que dizem que a pequenez está num lugar onde efetivamente ela não está. As convenções humanas, que não conseguiram enxergar num carpinteiro a maior expressão de Deus que já passou pela terra, mas a mesma convenção humana que erige estátuas aos tiranos de todos os tempos e que aplaude os tiranos que semearam no mundo sangue e lágrimas. Que convenções nefastas são essas, que mantêm a alma humana escravizada à falsa compreensão do que seja a vida, do que sejam os valores. O que é isso senão o fruto primogênito do egoísmo, do orgulho, que essas almas já começaram a abandonar? Porque quando se sofre, vai se percebendo a importância de deixar para trás o orgulho, vai se enfim cansando dessa chaga que apenas aumenta e complica as situações. É para esse, sobretudo, que o Evangelho vem.
É nesses que ele encontra a ressonância, não que despreze os outros, mas é que não lhes chegou ainda o tempo devido. Mas o investimento principal será naqueles solos jamais preparados. O que me faz lembrar aqui o próprio texto de Leon Denis, que também encantou e cativou Eurípides. Logo na introdução do seu livro, quando ele diz: essa obra foi escrita na intenção daqueles que cansaram de viver como cegos, ignorando-se a si mesmos, daqueles que não mais se satisfazem com as obras de uma civilização material e superficial. É sobretudo para vós, filhos e filhas do povo, para quem a existência é mais áspera, a jornada mais difícil, para quem o céu é mais escuro e o frio, o vento da adversidade, é sobretudo para vós que escreva essa obra. Leon Denis. Porque esse é o solo amanhado. É ali onde devemos depositar as sementes mais preciosas. E é o que Jesus fazia. É por isso que Jesus buscava esses. É por isso que Jesus não foi a Roma. É por isso que Jesus não foi a Grécia. É por isso que Jesus não foi a Jerusalém. Jesus foi a Galileia, que era, dentre todos ali, naquele contexto, este solo mais trabalhado pela adversidade. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Então foi essa a fala de Jesus a Levi que precede a sua fala naquele monte, dando-nos já aqui uma pista fundamental para que compreendamos efetivamente essas bem-aventuranças de Jesus. Jesus vem aqui nos dizer que não as compreenderemos do ponto de vista da terra, e é por isso que ele sobe ao monte. Como a dizer que para entender o que ele ali iria falar, era preciso alçar voo pelas vias do pensamento e enxergar a vida de uma perspectiva ou de um ponto de vista superior. Era preciso desprendermos das convenções e ilusões do mundo, das glórias factícias, ilusórias do mundo, a fim de que pudéssemos alçar voo e enxergar a vida, pelo menos, uma perspectiva um pouco mais elevada, onde tudo aquilo que na terra é considerado extremamente valioso, passa a ser agora apenas uma ferramenta, um recurso que, se bem aproveitado, pode sim ser extremamente útil, mas que não é, de modo nenhum, a finalidade da vida. É preciso subir pelo ponto de vista e olhar agora a vida em sentido mais amplo, enxergando a vida na sua verdadeira dimensão, não apenas o breve espaço entre berço e túmulo, enxergando a vida como esse contínuo, como esse dom que nos foi dado por Deus e que daqui por diante é nosso por toda a eternidade. A vida eterna. Só por meio dessa perspectiva, como nos dirá Kardec no capítulo 2 do seu Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, ponto de vista, só por meio desse ponto de vista, ou dessa perspectiva, é que se nos torna possível compreender quais eram as bem-aventuranças. Só considerando esse espaço de tempo mais abrangente, só considerando esse intervalo que não se limita apenas a uma encarnação, é que passa a fazer sentido o que Jesus ali iria falar. E foi isso que Eurípides pôde perceber naquele relato que João me trouxe, trazendo os fundamentos da vida eterna, da vida espiritual e da reencarnação como chaves precisas, necessárias para entendermos as bem-aventuranças. Só do ponto de vista do Espírito as podemos compreender. Porque desse ponto de vista, muito do que aos olhos do mundo parece um mal, uma catástrofe, uma perda, é em verdade aos olhos do Espírito um tremendo ganho, um tremendo estímulo à renovação e ao crescimento. Como dizia Jesus, e nós hoje ainda, embora conscientes da realidade do Espírito, teimamos em não entender. Como dizia Jesus, temei, não temei, melhor dizendo,
aquilo que pode matar o corpo, temei antes aquilo que pode matar a alma. Não que a alma possa morrer, mas temei antes aquilo que possa levar a alma à estagnação. Temei antes aquilo que faz com que a alma estacione e fique cultivando ali uma felicidade inteiramente ilusória. Quantas vezes aquilo que não traz ao nosso corpo, entre aspas, uma perda, até mesmo a morte, não é para o espírito, que prossegue sempre um ganho. Quantas vezes uma enfermidade que nos tira o corpo, não é para o espírito a cura efetiva. Quantas vezes uma enfermidade que nos leva ao leito e que nos restringe as possibilidades, não é para o espírito o grande ganho da paciência, da humildade, da resignação. Quantas vezes um revés financeiro que nos leva à penúria, não é muitas vezes ao espírito a grande e preciosa lição do aprendi a contentar-me com o que tem, como nos diz o apóstolo Paulo. Quantas vezes as perdas do mundo, até mesmo as catástrofes, não são, aos olhos da eternidade, tremendos ganhos para o espírito que prossegue sempre na sua jornada. Então, para a gente entender, é preciso reconstruir em nós, na nossa mente, algo que em 2000 anos de Evangelho já o podemos fazer, sobretudo após a doutrina espírita. É preciso reconstruir em nossa mente os conceitos de ganhar e perder, de vencer e perder, de ter sucesso e ter fracassos. Porque em geral, quando olhamos dessas perspectivas diferentes, são antagônicos. O que é ter sucesso aos olhos do mundo, muitas vezes é um tremendo fracasso aos olhos do Espírito. Quantas vezes não preparamos os filhos nossos para terem sucesso no mundo, ao invés de terem sucesso na vida? O que nós buscamos? O que é para nós vitória e perda? Nós somos espíritos ou nós somos a personalidade transitória? Sem isso não entendemos as bem-aventuranças. É isso que vem o Espiritismo, na mesma linha do Evangelho, renovar em nós. É isso que Jesus a todo momento quis explicitar para os discípulos, quando aqueles, mesmo às vésperas da crucificação, esperavam que ele formasse um reino no mundo, e já disputavam os lugares nesse reino do mundo, um à direita, outro à esquerda. Jesus vem dizer: sabeis que os chefes dos gentios governam sobre eles, que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vós não será assim, porque entre vós, ou entre nós, os cristãos, ser grande é fazer-se pequeno para servir. É Jesus que, mostrando o que era a verdadeira grandeza, na última ceia, se faz escravo e lava-lhes os pés, como mostrar não há grandeza e autoridade legítima, senão aquela que se apoia no serviço aos semelhantes e no exemplo que se dá do bem. Não há grandeza maior no mundo, senão naquela que se faz humilde servidora, a fim de edificar um outro alguém. É isso que o Evangelho vem fazer conosco, e é isso, por exemplo, que Delfim de Girardin vem fazer, ou vem nos alertar na sua mensagem, uma das mais bonitas, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 24, quando ela fala a infelicidade real. Em algumas traduções, a desgraça real. E ela vai falar assim: muitos de vós veem nas dificuldades do mundo a desgraça, mas eu venho vos dizer que a desgraça, em geral, a pior delas, não está ali. A pior das infelicidades é a ilusão. A ansiedade, a vã agitação que os faz correr desesperadamente atrás das coisas do mundo, esquecendo-se de cultivar as vossas almas. Para se medir a verdadeira felicidade ou infelicidade de alguma coisa, não devemos olhar apenas para o acontecimento em si, mas sim para as suas consequências. É preciso que nos transportemos para o futuro, para que vejamos quais as consequências desse ato para o espírito mortal. Porque então veremos que muitas das alegrias do mundo acabam por perder muitas almas, ao passo que muitas das tristezas do mundo salvam a muitas almas de quedas maiores.
Por isso que Paulo fala assim: nós pregamos a Cristo crucificado. Porque para nós que temos sido por Ele amparados, a cruz não é um sinal de loucura, mas sim é o poder de Deus que nos salva e que nos edifica. O que Paulo quer dizer com isso? Para o mundo, a cruz, como ele diz na sua carta aos Coríntios, a cruz era loucura, a cruz era escândalo, todos rejeitavam a cruz, mas da cruz desceu uma voz para o mundo. Aparentemente, no primeiro momento, incompreensível, como diz Emmanuel ao comentar essa mensagem do livro Fonte Viva, capítulo 97. Mas para nós que temos percebido que são as cruzes que nos permitem a ressurreição em uma vida nova, mais próxima do Cristo, mais afinizada com os seus valores do Evangelho, a cruz não é loucura. A cruz é o recurso divino que nos eleva até Ele, que nos aproxima dEle, que nos confere asas, que nos abre os braços para o semelhante, que nos abre os braços para as experiências do mundo. Então, isso que Delfine diz lá na sua mensagem, transportemos mais para diante para percebermos o que realmente é uma perda e o que realmente é um ganho. E assim a gente vai enxergar a vida numa perspectiva completamente diferente. E aí a gente vai entendendo melhor o próprio sentido das palavras de Jesus. Porque Jesus, os textos do Novo Testamento estão em grego. E a expressão utilizada por Jesus, que está no texto grego, é makarios. Na verdade, a expressão é escolhida por aqueles que escreveram o que Jesus falou. Em grego ela significa de fato abençoar, feliz. Mas Jesus falava em aramaico. E muito provavelmente a palavra que Jesus utilizou-se, que foi traduzida para o grego como makarios, é uma palavra, um substantivo, um verbo, muito comum em toda a literatura daquele povo, especialmente na literatura sapiencial, por exemplo, os Salmos, que era uma literatura eminentemente consoladora. Os Salmos eram, digamos, a fonte de esperança daquele povo, que ao cantarem aquelas palavras, naquele ritmo belíssimo, se alimentavam de esperança. Portanto, essa palavra, esse verbo, que muito provavelmente Jesus utilizou, estava ali presente muito nos Salmos, a começar pela primeira palavra do primeiro Salmo: bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor. O verbo em aramaico, ou a expressão, melhor dizendo, do substantivo, esher, significa também abençoado. Mas o mais interessante é o verbo do qual ele deriva. Ele deriva do verbo achar, que em aramaico e em hebraico significa seguir adiante, continuar. Seguir adiante, continuar. Então Jesus está dizendo assim: bem-aventurados, isto é, têm encontrado o propósito, a finalidade da vida, encontrarão o consolo, a esperança, encontrarão e sentirão as bem-aventuranças aqueles que souberem continuar, aqueles que souberem perseverar, aqueles que souberem seguir adiante, aqueles que levarem o seu olhar para adiante, não se restringindo às limitações do mundo, aqueles que não se prenderem às circunstâncias, mas passarem a olhar mais adiante o que essas circunstâncias representarão lá no futuro. Portanto, bem-aventurados são aqueles que olham mais adiante, são aqueles que em espírito seguem mais adiante, porque mais adiante, pela perseverança, é que encontraremos enfim as respostas aos anseios. É mais adiante para aqueles que sabem perseverar e que diante da dificuldade não estacionam, não abandonam o trabalho, a tarefa a realizar. É para esses que se reservam as bem-aventuranças, para os que sabem continuar. Esses são os bem-aventurados, porque esses já abriram as suas almas, já se colocaram a caminho com Jesus, para receberem nesse processo as bênçãos da evolução, do crescimento.
Então Jesus diz, de outro modo também podemos entender ou ler as bem-aventuranças: sigam adiante os aflitos, porque serão consolados. Sigam adiante os humildes, porque darão o reino dos céus. Sigam adiante os mansos, porque darão a terra. Sigam adiante. Estais no caminho correto. Tenham paciência, tenham perseverança, tenham confiança nas promessas divinas. Não desistam, não deixem de caminhar. Aprendam a se superar, superando os obstáculos da marcha. É para esses que enxergam a vida nesse prisma mais abrangente, que estendem um olhar para além dos véus e da cortina da morte, é para esses que estão reservadas as bem-aventuranças, porque aprenderam a olhar mais além, aprenderam a olhar e a encarar a vida em uma nova perspectiva. Para esses sim, que entraram no caminho, na jornada, se reservam as bem-aventuranças. O que é diferente, por exemplo, de um outro verbo, ou de um outro substantivo também. O verbo é barak, o substantivo é baruch, que também significa abençoado. Mas aqui há uma diferença entre o abençoado do Esher e o abençoado do Baruch. O abençoado do Baruch é aquele que não necessariamente envolveria o esforço da criatura. Por outro lado, o abençoado do Esher é aquele que, por um movimento da sua alma, cria um espaço interno para acolher as bênçãos do Criador. Jesus quer então ressaltar nas bem-aventuranças a importância da nossa boa vontade, da nossa disposição, a importância de já estarmos atentos, como em geral já estão os sofridos, os deserdados do mundo, na importância de caminharmos ou de tomarmos essa jornada seguindo os seus passos, na jornada da virtude, na jornada dos valores divinos, porque estes sim são aqueles que, consolidados aqui dentro, garantem uma bem-aventurança duradoura. Porque estes sim, consolidados, construídos aqui dentro, garantem uma felicidade perene e duradoura. Como aprendemos com a própria doutrina dos Espíritos, quando Kardec, por exemplo, no livro Céu e Inferno, capítulo 3, quando nos fala do céu, lá no item 6, vem nos dizer: a felicidade é inerente ao aperfeiçoamento do Espírito. Quanto mais valores aqui edificados, mais duradoura, profunda, perene é essa alegria, essa felicidade, que é vivida pelo Espírito em qualquer parte que esteja, porque ela não se circunscreve a nenhum local, a nenhum espaço, a nenhum limite no universo, porque é edificada aqui dentro. É essa bem-aventurança da qual Jesus nos fala, pensando também na própria palavra grega, makarios, o prefixo mak significa na verdade isso, tornar mais longo, tornar mais abrangente. Em outras palavras, ampliar a nossa alma, ampliar o nosso esforço, abrir espaço aqui dentro, a fim de que possamos acolher e receber, pelo esforço e pelo trabalho, esse influxo do alto. Só assim a gente pode começar a entender essas bem-aventuranças, que agora sabemos, é um convite, um chamado de Jesus ao movimento, à vida, porque tudo na criação divina que estaciona está espiritualmente falando morto. Viver é caminhar, viver é progredir, viver é buscar em todo instante, com todas as forças, atender ao chamado divino, num patamar sempre cada vez mais superior, mais profundo de ligação com o nosso Pai. Bem-aventurados, portanto, são aqueles que, ante os obstáculos, não deixam de caminhar, não abrem mão do trabalho, não abrem mão da oportunidade de servir, não abrem mão das lutas como recursos de crescimento. Esses têm começado a entender a promessa divina, que segue ecoando séculos afora, alentando os corações que já se cansaram da superficialidade do mundo para buscar a profundidade, a elevação com Cristo. Que já entenderam que, assim como Jesus subiu ao monte, somos também convidados a seguir os seus passos em busca dessas bem-aventuranças. Conta-nos Humberto de Campos que
Jesus falava ali ao futuro incomensurável da humanidade. Não falava só àqueles que o ouviam naquele momento. Suas palavras se gravaram, como falei, no psiquismo, no livro da história da humanidade. E seguem cantando esse poema e encantando os corações ao longo dos séculos. Não só os cristãos, basta lembrar o exemplo de Gandhi, que tinha no Sermão das Bem-aventuranças o fundamento primordial de toda a espiritualidade na Terra. Diz também Humberto de Campos que a própria brisa da Galileia, naqueles tempos, se tornou, de certo modo, imantada pela força, pelo vigor da virtude daquelas palavras, e recebeu, sob orientações superiores, a tarefa de difundir aquela mensagem em todos os cantos da terra, vencendo os séculos, vencendo o tempo, a fim de seguir sendo esse alimento, essa esperança aos corações. Na segunda parte, portanto, retornaremos para meditar em como ela se repercute ainda hoje, num mundo como o nosso, ainda tão desesperançado, num mundo como o nosso, em que muitos e muitos corações perdem o sentido e a alegria de viver. Como podemos então encontrar essa força das bem-aventuranças em nós? Como podemos nos alimentar da força da esperança, que nas palavras de auxílio é invencível? Que Jesus nos abençoe e retornamos daqui a pouco para a segunda parte. Bom, amigos, retornamos então para a continuidade das nossas reflexões, pedindo novamente a Jesus que nos abençoe. Nessa primeira parte, buscamos frisar essa ideia das bem-aventuranças, portanto, como um caminho, como uma disposição da alma em entrar numa jornada, em seguir adiante, seguir avançando, continuar apesar das lutas, apesar das dificuldades que todos encontramos no caminho, nos dispormos ou nos abrirmos para que possamos aprender com elas e então avançar nesse caminho que Jesus deixou com os seus passos e que compete agora a cada um de nós trilhar, subindo também a montanha santa e da evolução, representada naquele monte que Jesus ali estava, compartilhando a experiência nele já consolidada, convidando a todos nós que o ouvíamos lá embaixo a subir também. Então fica-nos a ideia de que as bem-aventuranças são um caminho, são uma jornada, são uma escada ascensional, que nos aproximará paulatinamente de Deus, da perfeita integração com Deus, com as suas leis e, naturalmente, com todas as consequências que decorrem disso. A alegria, plenitude, o desenvolvimento pleno dos nossos potenciais, a luz que possamos refletir para o mundo, evidenciando a beleza da nossa natureza divina. Isso são as bem-aventuranças, uma jornada ascensional com Cristo. E a gente vai ver, e aqui devo fazer, digamos, o preito de gratidão àquele que me ensinou a enxergar as bem-aventuranças por esse prisma, aquele que desde a minha infância foi e segue sendo para mim um grande professor, Simão Pedro de Lima, a quem tive o prazer e a alegria de reencontrar nessa jornada e com quem tenho podido muito aprender acerca do Evangelho de Jesus. Foi com ele, portanto, que aprendi a olhar para as bem-aventuranças com essa perspectiva que agora trabalharemos nessa segunda parte, enxergando, na verdade, cada uma daquelas bem-aventuranças como um degrau ascensional que nos dá acesso a um novo patamar da vida, da evolução. Comecemos, portanto, pelo primeiro, pelo mais fundamental dos degraus, aquele que abre espaço para todos que virão depois. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, portanto, vem colocar na base dessa jornada ascensional íntima, quando o espírito já cansado das buscas, das jornadas aí pelo mundo, caminhando às vezes em ciclos, por séculos, por milênios, o espírito se decide a encetar a sua jornada para dentro. Me recordando aqui também de Gamaliel, quando esse se dirige ao seu aprendiz Saulo, dizendo a ele: Saulo tem aprendido que adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir um novo país,
cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, iniciar essa jornada com Jesus é descobrir esse novo país ainda desconhecido dentro de nós, e aí galgar paulatinamente esses degraus sob a inspiração de Jesus, alcançando o devido progresso moral que nos compete a todos alcançar e que é o apanágio, a garantia de uma felicidade duradoura. Me recordo aqui da questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos benfeitores: qual o maior obstáculo ao progresso? Qual o maior obstáculo ao nosso progresso? E os espíritos são taxativos: o egoísmo e o orgulho. Mas isso é um estado transitório, acrescentam eles, porque paulatinamente, com as experiências da vida, o espírito vai começando a compreender que existem felicidades outras, que não aquelas do orgulho e do egoísmo, que são muito maiores e infinitamente duradouras. Por isso a humildade vem, portanto, na base, porque é o antídoto fundamental a esses que são os maiores bloqueios ao nosso progresso moral. A humildade é o degrau, a base fundamental onde se constroem todas as demais virtudes, porque é ela que marca na jornada do espírito essa posição em que agora ele reconhece: preciso mudar. Porque enquanto não o faz, segue sendo inacessível a todo o aporte do alto investimento que lhe é feito, porque cria uma barreira íntima, a barreira da cegueira, do orgulho, que o impede de vincular-se a todas as bênçãos que lhe chega do alto como estímulos à renovação. A postura humilde, portanto, alcançada principalmente, como a gente viu na primeira parte, por aqueles que já se desiludiram muito no mundo, por aqueles que já perceberam como é breve, como são fantasiosas as alegrias propriamente do mundo. A humildade é essa marca desses aflitos. A humildade é por Jesus apresentada como a virtude primeira, por isso nasce ele na manjedoura, como a dizer que ela é o berço de toda a vida cristã, a humildade. Sem ela apenas ostentamos virtudes que efetivamente não temos, já nos diz o Espírito em Evangelho segundo o Espiritismo. Lacordaire. Apenas ostentamos virtudes que julgamos ter, mas ainda não temos. Então, de fato, não poderia ser outro o primeiro degrau senão da humildade, que já representa então a alma que, agora, olhando minimamente para si, já percebe que a raiz das suas infelicidades está em si mesma. A raiz, a causa fundamental das suas aflições, das suas angústias, não está lá fora, está em si mesma. E é isso que ela precisa agora mudar, transformar. A alma que já olha para si reconhecendo as suas limitações, as imperfeições que são a causa dessa infelicidade. A alma que já reconhece as enfermidades de sua própria condição. Quando Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes, a gente pensando no conceito mais abrangente de saúde, envolvendo aí todo o aspecto moral, qual de nós, ou quem na terra, a não ser ele, pode se considerar plenamente são? Qual espírito que já passou na terra era plenamente são, a não ser ele? O que Jesus, na verdade, queria dizer então, e lembremos, falava isso aos fariseus, não era que os fariseus eram sãos e os pecadores não. Na verdade, Jesus dizia: olha, vocês se consideram sãos, então muito pouco eu posso fazer por vocês, porque ainda nem reconhecem as próprias enfermidades e, portanto, nem buscam a cura. Eles, pelo menos, já reconhecem, e eles eu posso ajudar. Mas vocês, implicitamente, está dito, vocês também são doentes e dos mais graves, porque sequer ainda reconheceram, ou tiveram humildade de reconhecer a necessidade da mudança. Por isso a humildade é o primeiro degrau, e por isso, digamos, o retorno dessa primeira bem-aventurança é: deles é o reino dos céus, porque representa então a alma que finalmente começou a conquistar para si o reino dos céus, a alma que finalmente abandonou as ilusões dos reinos da terra, poder, fortuna,
deixou de ter nisso a meta fundamental da sua vida e passou, enfim, agora a projetar os seus tesouros, onde nem as traças podem consumi-los, nem a ferrugem, nem os ladrões podem roubá-lo. O humilde, portanto, inicia a entrada em um novo reino. A humildade é a porta de acesso ao reino dos céus, onde aí sim começaremos então a edificar todas as outras virtudes que nos marcarão a verdadeira conquista na condição de filhos de Deus. Por isso então a humildade, a pobreza de espírito, quando nos empobrecemos de vaidade, quando nos empobrecemos de orgulho, quando nos empobrecemos de ambição, de cobiça, de inveja, a pobreza, como falava dela Francisco de Assis, que muito mais do que uma pobreza material, falava ele da pobreza de espírito, a sua noiva, como ele dizia. Quando nós nos empobrecemos assim, nós abrimos espaço para Deus, porque quem está muito cheio de si pelo orgulho não abre espaço para Deus. Mas quando nos esvaziamos, Deus então encontra espaço para fazer reluzir a verdadeira riqueza do Espírito. Então humildade é a base onde se edificam todas as virtudes cristãs, o berço, a manjedoura onde enfim a vida cristã começa a se desenvolver. Ela abre espaço então para o segundo degrau. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E logo a gente percebe que de fato, sem humildade não é possível a resignação que me traz a consolação. Porque sem o mínimo de humildade, orgulhoso que sou ainda, me rebelo diante as lutas e os sofrimentos, acho-me de modo especial, de certo modo especial para receber aquilo da vida, revolto-me contra Deus, revolto-me contra o destino e não tiro do sofrimento, pelas vias da resignação, as lições que ele vem me trazer. Porque não me considero necessitado daquelas lições. Pelo contrário, me considero ainda especial demais para ter que passar por aquelas situações. E em geral o que a gente diz sem pensar quando fala, por que eu? Quando a pergunta na verdade seria, por que não você? Por que todos os outros e não você? O orgulho. Então o orgulhoso não pode se resignar e portanto não tira do sofrimento o fruto que ele pode trazer. Porque não está disposto a olhar, não está disposto a crescer, porque ainda não julga ser necessário aprender com aquilo, porque já se considera sábio demais, adiantado demais, fiel demais. Então não é possível alcançar o segundo patamar sem primeiro termos caminhado um pouquinho no primeiro, na humildade. É claro que, como a gente vai ver nesse processo todo, de todas as bem-aventuranças, não representa uma necessidade consolidar plenamente a virtude do degrau anterior, a fim de que possa experimentar a segunda. Para sermos plenamente humildes, precisaríamos estar no mesmo patamar que o Cristo, o que ainda é para nós uma realidade muito distante. Mas sim ter alguma conquista já naquele degrau, alguma coisa de humildade já desenvolvida, abre espaço então para nos resignarmos, para buscarmos esse consentimento do coração que se acalma, que se asserena e reconhece agora, na situação difícil, no sofrimento, um recado, um alerta divino que vem como impulso novo ao meu crescimento, à minha evolução. Por isso, a humildade vem antes da resignação. Sendo humilde, posso me resignar. Orgulhoso, dificilmente. Em geral, o caminho da revolta, o caminho que complica ainda mais o sofrimento, ou que torna o sofrimento muito maior do que de fato ele precisaria ser. Porque nem sempre sofremos apenas como consequência dos desafios. Por vezes, é a nossa rebeldia que multiplica muito as experiências difíceis apenas pela resistência à mudança, pela resistência em reconhecer com humildade a necessidade de nos melhorarmos. Por isso ela vem em segundo patamar. Sendo, portanto, humilde, me resigno. E resignando-me, encontro consolação. Porque passo a perceber que, apesar das lutas, quando intimamente estou buscando crescer, há um consolo, há uma sensação interior de paz, que é a paz do dever cumprido,
daquele que sabe que tem feito a sua parte, que portanto encontra a contraparte divina em nosso auxílio. Quando, porém, nos fechamos a isso, perdemos essa paz interna e bloqueamos o auxílio divino, complicando ainda mais a situação. Daí a importância da resignação, sempre precedida por algum nível de humildade. Subidos esses 2 degraus, conquistados esses 2 degraus, nós chegamos ao terceiro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora, como ser manso sem ser resignado e sem ser humilde? Que tipo de mansuetude, que tipo de paz interior pode uma criatura ter quando está constantemente angustiada, revoltada com a vida, com o destino, com Deus, com as outras pessoas? Como posso ser manso sem ser humilde, sem ser resignado? Quando sigo projetando nos outros as culpas, a responsabilidade das minhas dores. Sigo projetando nos outros os conflitos que são meus, que são característicos do meu mundo interior. Quando sigo criando a guerra lá fora, porque ainda não estou travando o bom combate aqui dentro. Porque enquanto não travamos o bom combate aqui dentro, fazemos guerra lá fora com os outros. Mas a partir do momento em que, voltando a olhar para dentro, percebemos o quanto há a ser feito, deixamos para lá as brigas com o mundo, as brigas com os outros, as projeções dos outros, dos nossos conflitos, para travar, como nos diz Paulo, o bom combate que compete a todos. Só assim é possível ser manso. Quando, humildes e resignados, aceitamos as circunstâncias da vida para crescer com elas. Pacificamos minimamente, portanto, o nosso mundo interior e passamos a pelo menos a não devolver mais o mal. Se já não conseguimos ainda devolver o bem, pelo menos já não devolvemos o mal com o mal. Já somos ao menos pacíficos. É claro que ainda no sentido mais passivo do que ativo, mas pelo menos já minimizamos alguma coisa. Já é um avanço, já é um progresso. Porque diz, digamos, a compensação dessa bem-aventurança: herdarão a terra. E muitas vezes a gente associa apenas ao aspecto, digamos, exterior. De fato, ficarão na terra, como sabemos, com a nova geração, com a transição que estamos vivendo, os espíritos já minimamente comprometidos com o bem. Não aqueles que têm grandes conquistas, mas aqueles que não se comprazem no mal. Aqueles que já buscam ser mansos. Esses herdarão a terra. Esses aqui ficarão para seguirem o seu processo de crescimento. Ao passo que aqueles outros, revoltados, rebeldes, serão readequados a um local mais específico dentro da pedagogia divina. Lembrando que isso é um ato de profundo amor. Embora muitas vezes não o vejamos, mas é simplesmente adequar à condição daquele espírito que ele precisa para o seu crescimento. Ficarão, portanto, na terra os mansos, mas podemos pensar nessa terra como também algo interno. Alcançar a mansuetude é conquistar um terreno aqui dentro, avançar um pouco mais desse país interior, ganhar terra, terreno em nós mesmos, o que vai trazendo aos poucos essa paz interior, uma mansuetude, uma brandura, porque eu vou compreendendo se são imensas as lutas em mim, o outro certamente também terá suas imensas lutas, então eu vou sendo mais manso, mais brando, porque eu já percebi o quanto me compete aqui dentro de energia para trabalhar os meus conflitos, as minhas dificuldades. E sendo manso, vou também ganhando terreno no coração do outro, porque vou abrindo, digamos, pelas vias da gentileza, da brandura, vou abrindo o coração do outro para receber também algo de bom que eu possa dar. Como dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, a afabilidade, a doçura sempre atraem, aproximam, ao passo que a dureza, a rigidez, distancia. Os mansos, portanto, vão herdando terreno, vão ganhando terra, espaço em si mesmos e nos outros, no mundo. Não é isso que temos visto? Cada vez mais a gentileza vai herdando a terra, cada vez mais as criaturas vão percebendo a importância e o valor da mansuetude, da gentileza, da brandura, da cortesia, que são todas filhas da caridade, do amor. Bem-aventurados os mansos, mas como ser mansos, sem ser primeiro humilde e resignado. Então, alcançados esses 3 degraus, nós passamos ao degrau seguinte. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E fica novamente a indagação:
como ser justo sem ser primeiramente humilde, sem ser resignado e sem ser manso? Como é que eu posso exercer a verdadeira justiça e não ser justiceiro? Porque há uma grande diferença. Eu só consigo realmente ser justo e não justiceiro quando sou manso, quando não ajo por impulso, quando não ajo por espírito de vingança, pela impulsividade que muitas vezes nos é característica. Sendo humilde, resignado e manso, as minhas emoções estão mais calmas e eu consigo então enxergar o outro melhor como ele é, dando a ele o que ele precisa na condição em que está. Isto é, sem parcialidade, com imparcialidade e com adequação à necessidade de cada espírito. Isso é a verdadeira justiça, é ajustar a nossa ação à necessidade de cada um no patamar em que está. Mas eu só consigo fazer isso quando eu estou manso, com as emoções serenas, para olhar para o outro, realmente vê-lo, enxergá-lo. É uma passagem, em geral, no Evangelho é muito bonito de ver, porque Jesus, muitas das passagens em que ele vai ajudar as pessoas, começa se dizendo assim: vendo a mulher hemorroísta, vendo a viúva de Naim, vendo a multidão. Então Jesus olhava para a pessoa, enxergava a pessoa e agia com justiça, dando àquela pessoa o que ela precisava. E mais do que isso, essa humildade, resignação e mansuetude vão fazendo com que a gente perceba que na verdade existe uma justiça muito mais perfeita e sábia do que a nossa, que se expressa pelas próprias circunstâncias da vida, e que nós não precisamos ser os justiceiros em nome de Deus, que a própria justiça divina já tem os seus recursos e meios de agir no tempo, no silêncio, transformando e dando a cada criatura o que ela precisa. Por isso, então, aquele que é humilde, resignado e manso, tem a sua fome de justiça saciada, porque ele percebe que para além da sua concepção de justiça, há uma outra justiça indefectível que rege a todos os destinos. Justiça essa que no impulso, na cegueira da vingança, do ser justiceiro, nós não conseguimos enxergar. Então não há como ser realmente justo e se saciar de justiça sem antes sermos humildes, para reconhecer que se o outro tem problemas, nós também temos. Nós também precisamos estar atentos à justiça divina e então adequar a nossa ação à necessidade de cada um e perceber que a justiça divina tem lá os seus meios de se executar. Então, como ser justo sem antes subir esses 3 degraus? Bem-aventurados, portanto, os que têm fome e sede de justiça, que serão saciados. E então, superando esse 4º degrau, nós chegamos ao 5º, que também não se pode consolidar sem antes termos os 4. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora, como ser misericordioso sem antes ser humilde? Humilde para olhar o outro no mesmo patamar e ver que estamos no mesmo barco. Como ser misericordioso sem antes ser resignado, sem perceber como que as dificuldades da vida são pesadas, mas tem também o seu recurso educativo envolvido ali dentro. Como ser misericordioso sem ser manso, sem ser afável, sem ser compreensivo. Como ser misericordioso sem ser justo. Porque muitas vezes, em não tendo justiça, a misericórdia se desvirtua, torna-se aquele bonzinho que, ao invés de ajudar, piora ainda mais a circunstância. Aquele excesso de ternura que, ao invés de auxiliar, perde. Ou aquele excesso de energia que, ao invés de auxiliar, perde também. No meio dessas duas coisas está a misericórdia, que sabe conjugar o amor, que sabe conjugar esse olhar da compaixão, mas também a justiça, dando ao indivíduo o que ele realmente precisa e não o que ele quer, a fim de que possa crescer. Isso é a misericórdia. É olhar para a miséria alheia com amor e com justiça. Como diz Guimarães Rosa, é colocar o coração na miséria alheia. A melhor definição de misericórdia que eu já ouvi. Usando os próprios radicais. Misericórdia. Colocar o coração na miséria alheia. Compaixão. É o que a gente vê no Evangelho. Jesus olha, vendo-a, compadeceu-se dela e foi auxiliar. Então é perceber que
é mais do que ser justo também, porque às vezes a justiça pode se encaminhar para a frieza da lei. Quando estou muito preocupado em aplicar os códigos e esqueço que, na verdade, a finalidade da justiça é reerguer e não apenas punir. É aquele olhar que, claro, ajuda o injustiçado, mas também ajuda aquele que criou a injustiça, porque ele também é credor do nosso auxílio. A justiça, por si só, sem a misericórdia, muitas vezes não enxerga aquele que cria a injustiça. Muitas vezes se torna fria, se torna rígida. Basta lembrar do caso de Gregório, por exemplo, no livro Libertação. Dizia ele ser o justiceiro, aplica a justiça em nome de Deus, mas esquecia-se ele da misericórdia. Então eu só posso ser realmente misericordioso quando já uni todos essas conquistas em algum grau que vieram antes. A humildade, a resignação, a mansuetude e a justiça. Então, faço misericordioso, porque reconhecendo os imensos conflitos que ainda trago em mim e olhando para eles com amor agora, nos conflitos mais profundos, eu posso olhar para o outro, percebendo quanto que o outro, assim como eu, precisa, na verdade, ao invés de dedos apontados, mãos estendidas. Por isso, aquele que é misericordioso alcança a misericórdia. É aquele que, aprendendo a lidar com as suas imperfeições, a envolvê-las em misericórdia, aprende também a envolver a dos semelhantes em misericórdia. Foi o que Pedro aprendeu naquela manhã após a negação. Ele que sempre foi duro, ríspido, justo, dizia ele, para com os outros, mas afastava muitas vezes as pessoas. Ele que se julgava falível até aquele momento. E quando percebe que ele era tão falível como os outros, diz Humberto de Campos, naquele momento começa a nascer no seu coração a fonte da misericórdia. Naquele momento ele percebe e entende a fala de Jesus na noite seguinte. Pedro, vais perceber que no mundo o homem é mais frágil do que perverso. Porque ali ele lidou, entrou em contato com as suas imperfeições. E ali ele pôde então perceber como ele precisava de misericórdia, e a tinha do Cristo. E então ele falou, como não posso eu então dar misericórdia aos meus semelhantes? Assim é o quinto degrau, o da misericórdia, que abre espaço, portanto, para o sexto. Bem-aventurados os puros ou limpos de coração, porque verão a Deus. Como então alcançar a pureza de coração sem humildade, que é a chave, digamos, para a nossa renovação e purificação interior? Como alcançar a pureza de coração mantendo a revolta, sem resignação? Como alcançar a pureza de coração sem ser manso, brando, pacífico? Como ser puro de coração sem ser justo, sendo parcial, vingativo? Como ser puro de coração sem ter por excelência esse sentimento cristão da misericórdia, que transcende as aparências e passa a enxergar agora no outro a essência? Ou seja, trabalhando a misericórdia, eu trabalho no mais íntimo do meu coração, as dores mais profundas, o alto perdão em nível mais profundo, alcançando então aquela pureza de coração, extraindo do coração agora o mal que ali ainda existia, expungindo para fora todas as chagas dos vícios, assim alcançando a pureza do sentimento. O sentimento aprisolado no seu mais alto nível. Sentimento que agora se faz luz interna na criatura e projeta no seu olhar uma nova visão. Como dizia Jesus, são os olhos a candeia da alma, de modo que a maneira pela qual enxergamos a vida e os outros denotam o quanto o nosso sentimento já está acrisolado ou não, iluminado ou não. Quanto mais vemos no outro o bom, o belo, o potencial, mais luminoso estará o nosso mundo interior, diz Jesus. Mas quanto mais nos fixamos na imperfeição, na dificuldade, na limitação, na queda, na falha, no pessimismo, na reclamação, mais em trevas estará o nosso mundo interior. Mas, alcançando a pureza de coração, eis que o sentimento está agora no auge da sua luminosidade. Eis que o olhar agora é outro, tão claro, tão límpido, que qual é a consequência dessa bem-aventurança? Verão a Deus. Onde? Em todo lugar. Em todas as pessoas.
em todas as circunstâncias, porque ali Ele está. A pergunta não é onde Ele está, a pergunta é onde Ele não está. A questão é que nós não o vemos, pela ausência de luz, no sentimento que se faça luz nos olhos, que são a candeia da alma. Por isso os puros de coração veem a Deus em toda parte, porque transcendem o que é transitório, transcendem o que é capa, para enxergar a essência, porque tudo em nós que não se harmoniza com a lei divina é transitório. Em nós só há de eterno, duradouro, imperecível, o que já se harmoniza com a essência divina. Os puros de coração, portanto, são aqueles que conseguem ver essa essência para além da aparência. Por isso Jesus via em Madalena não a mulher caída, equivocada, mas o coração enorme que só precisava de um empurrão. Via em Saulo não o rabino apaixonado, fanático, orgulhoso, mas o grande apóstolo Paulo, com imenso potencial de realização. Via em Pedro não aquela rocha dura, intransigente, áspera. Via ali a rocha que seria o sustentáculo do cristianismo nascente. Para ver isso, Deus no outro, seja ele quem for, só com a pureza de coração. E como ter pureza de coração, portanto, sem ter tudo que a gente falou antes, especialmente a misericórdia. Esses são os puros de coração, o que alcançaram o 6º degrau aí dessas bem-aventuranças, porque se dispuseram a seguir avançando. Ganharam terreno na humildade, avançaram para a resignação, avançaram para a mansuetude, e assim sucessivamente. Seguiram subindo, como que numa espiral, que sempre volta ao mesmo ponto, mas de um patamar superior. Porque é assim, a gente ganha humildade aqui, vai para a resignação, depois volta aqui na humildade, ganha um pouquinho mais, vai para outro nível de resignação, e assim sucessivamente. Voltando a repetir esse ciclo, sempre em patamares superiores, sempre com crescimentos maiores, chegando enfim ao 7º degrau. Não por acaso o número 7 tem uma marcação importante aí, mas em que se diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Veja a diferença. Naquele 3º degrau, algumas traduções, ao invés de mansos, põem pacíficos. Há uma grande diferença entre pacíficos e pacificadores. Não por acaso, pacificadores vêm lá 4 degraus acima, como a dizer que precisamos de muito trabalho interno, a fim de que essa paz agora se traduza para fora, de maneira ativa, pela própria presença na exemplificação. O pacificador, portanto, é aquele que já, tendo purificado o coração, fez dele agora o espelho capaz de refletir a luz divina, capaz de exteriorizar, irradiar as virtudes ali já consolidadas. Portanto, ele age muitas vezes sem palavra, pela própria presença ele já pacifica. Basta lembrar, por exemplo, quem teve a oportunidade de conviver com o Chico, pela própria presença pacificava um Eurípides, um Bezerra, que dirá o Cristo. E isso é, em última instância, a consequência dessa bem-aventurança, ser chamados de filhos de Deus. Porque filhos de Deus todos somos, mas dignos desse título só aqueles que já expressam para o mundo os atributos divinos, claro, num nível relativo de perfeição. Ser filho de Deus é muito mais do que ter apenas isso em potencial, ser já herdeiro dessa herança, expressão dos atributos divinos para o mundo. Portanto, irradiando a luz do Criador, onde quer que estejamos. Esse é o pacificador, que já fez da sua alma tão límpida, um lago tão límpido, que já é capaz agora de semear ou de irradiar essa luz pela simples presença. Mas como ser pacificador sem ser humilde, resignado, manso, justo, misericordioso e puro? Puro de coração. Só assim as nossas virtudes agora realmente alcançam aqueles que nos circundam, os passos e os caminhos, estimulando e inspirando neles a busca e a jornada que nós já temos trilhado. Isso é ser pacificador. Lançar muitas vezes sem palavras as sementes da renovação no coração alheio, atraindo, cativando aquela consciência para o seu destino, muitas vezes por ela esquecido.
soprando-lhes as brasas desses potenciais divinos que estão nela em germe, latentes como sementes, mas ainda não cultivados. Os pacificadores fazem isso. Passam e por onde passam deixam um rastro de luz, que cria como que um vácuo, que atrai os outros a seguirem com ele. Por onde passam com a sua imensa força de irradiação, sugestionam no coração e na mente alheia essa força de progresso, essa necessidade de ascensão. Como nos fala Emmanuel, por exemplo, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 9, chamado Sugestão. São aqueles que, por aquilo que sentem, por aquilo que pensam, influenciam os demais, inspiram os demais a seguirem a jornada em busca da herança, que é a herança comum a todos nós. Expressarmos para o mundo os atributos de Deus, claro, na condição relativa que nos é permitido como criaturas. Por isso ela é o 7º degrau, porque ela representa de fato um marco de consolidação e de conquista interior. Ela é o 7º degrau divino, número divino, a finalidade ali desse processo. Mas aí existem ainda mais outras, 2 fechando com, um prêmio lá no final. Temos agora as 2 bem-aventuranças chamadas as bem-aventuranças de perseguição. Porque esse indivíduo que vai paulatinamente consolidando em si esse novo reino, esteja ele preparado para receber a resistência daqueles ou daquelas forças que ainda lutam no mundo contrariamente ao progresso. Aquele que se converteu num agente de mudança pela própria vida, esteja alerta, porque faz parte do batismo de todos aqueles que realmente levam, impulsionam o mundo ao progresso, faz parte, é processo necessário, natural, o batismo da perseguição. O batismo da resistência, da incompreensão. E é o que Jesus diz: bem-aventurados aqueles que forem perseguidos em meu nome. Não é perseguidos por causa dos seus interesses, perseguidos por estarem comprometidos com o Evangelho, com o bem, com o amor. É natural que enfrentem a força da resistência à mudança. Faz parte do processo no mundo de expiação e provas. Mas alegrem-se, estejam exultantes, porque, diz ele, deles é o reino dos céus, aqueles que forem perseguidos. Fechando o ciclo, a primeira, deles era o reino dos céus. Essa última, deles era o reino dos céus. Como é dizer que assim se fecha o ciclo do crescimento, porque afinal de contas são as perseguições que consolidam em nós a fortaleza espiritual que nos faz espíritos realmente evoluídos, superiores. É como que a forja que dá têmpera ao espírito, são as perseguições, que consolidam nele as virtudes antes esparsas, agora na forja da perseguição, das dificuldades, das lutas, elas se unem, se consolidam como que num todo inteiro, resiliente, forte, mas forte no bom sentido, a fortaleza em espírito, a fortaleza que se consegue em Deus ou nas virtudes. É assim que temos então essas bem-aventuranças, fechando esse ciclo, e Jesus então encerra: exultai e alegrai, todos vós, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Como a dizer que aí se chega ao passo último dessa jornada ascensional, a conquista dessa alegria perene, profunda. Como dizia Francisco de Assis, a perfeita alegria, aquela que é simplesmente imune a tudo que acontece fora de nós, porque já de tal modo consolidada aqui dentro, na perfeita integração com Deus e com o Cristo, que não mais pode ser abalada. É o que Francisco dizia, porque para conservar essa perfeita alegria, se pressupõe aí muitas vitórias. Vitórias sobre o amor próprio, vitórias sobre o orgulho, vitórias sobre a vaidade, vitórias sobre a prepotência, vitórias sobre a soberba, vitórias sobre o egoísmo, sobre querer transpor a nossa vontade, a vontade divina. Para manter-se essa alegria do final da jornada, pressupõe todas essas vitórias. Por isso dizia Francisco ser essa a perfeita alegria. Quando tudo fora de nós parece ser luta, quando tudo fora de nós parece ser dificuldade, ausência, dentro, internamente, estamos ricos. Quando perdemos ou desvinculamos completamente das ilusões do mundo para viver plenamente com Deus internamente, sabendo que aquele que vive com Deus
o que de mal pode ser feito? Como diz o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, e se nós somos por Deus, acrescentando, o que de mal poderá ser feito a um indivíduo que assim está? Todo o mal que se lhe faça, na verdade, redunda apenas em duas coisas positivas: mais crescimento para ele e mais divulgação ainda da força do bem. Esse é o indivíduo que alcançou a perfeita alegria e se tornou, como os demais que vieram antes, agora efetivamente um profeta. Aquele que fala e que explica, demonstra para o mundo a força, a grandiosidade e a beleza de Deus. Essa é a jornada ascensional das bem-aventuranças, que, como falei, compete a cada um de nós trilhar em sentido espiral, subindo, chegando lá em cima e voltando aqui embaixo para começar um novo patamar, e assim sucessivamente, até que um dia estejamos de tal modo integrados com Cristo, com a lei divina, que teremos efetivamente consolidado isso em nós. Essa é a jornada das bem-aventuranças, e por isso Jesus usa o verbo achar. Siga adiante. Há toda uma jornada, há todo um caminho excepcional a subir. Não desista, siga adiante. E para concluir essa parte, para a gente passar então às perguntas, eu gostaria só de ler um textinho do nosso querido irmão X, que se encontra no livro Cartas e Crônicas 39, em que ele vai trazer a versão moderna das bem-aventuranças. Porque, como falávamos, falar das bem-aventuranças é falar de esperança. Sobretudo a um mundo que carece muitas vezes de esperança, que não enxerga além das sombras que momentaneamente ocupam o horizonte, nós precisamos resgatar, enfim, essa esperança de viver. Precisamos abrir horizontes aos corações, abrindo as cortinas dessa nova vida, dessa jornada ascensional que a todos nos convida e que é, digamos, o apanágio, a garantia de uma vida interior feliz, consolidada, pacificada. Então ele traz para todos nós, hoje, uma versão moderna das bem-aventuranças, que nada mais é que um desdobramento daquela fala de Jesus lá atrás, mostrando-nos a todos que, como disse ele lá no Boa Nova, as palavras de Jesus seguem ecoando pelo mundo, ficaram gravadas no vento, na água, em toda a natureza, que todos os dias diz a cada um de nós, ou fala a cada um de nós do amor de Deus, dessa esperança de um mundo melhor, que vemos, por exemplo, no pássaro que após a tempestade canta novamente, na árvore que após a poda dá frutos novamente, na fonte que quando cercada, quando encontra um obstáculo, uma pedra aprende a contorná-lo. Tudo em a natureza nos fala dessa necessidade de seguir adiante, de seguir avançando em busca das bem-aventuranças, da esperança do Evangelho. Por isso ele diz: bem-aventurados os pobres, de ambições escuras, de sonhos vãos, de projetos vazios e de ilusões desvairadas, que vivem construindo bem com o pouco que possuem, ajudando em silêncio, sem a mania da glorificação pessoal, atentos à vontade do Senhor e distraídos das exigências da personalidade, porque viverão sem novos débitos, no rumo do céu que lhes abrirá as portas de ouro, segundo os ditames sublimes da evolução. Essa é a primeira bem-aventurança. Só lembrando, contextualizando, irmão X estava aqui no mundo espiritual, juntamente com outros amigos, quando pedem a um benfeitor que lhes explicasse as bem-aventuranças. Ele então abre o capítulo 5 de Mateus e começa a lhes trazer esse texto. Bem-aventurados os que sabem esperar e chorar, sem reclamação e sem gritaria, suportando a maledicência e o sarcasmo, sem ódio, compreendendo nos adversários e nas circunstâncias que os ferem, abençoados aguilhões de socorro divino, a impeli-los para adiante na jornada redentora, porque realmente serão consolados. Bem-aventurados os mansos, os delicados e os gentis, que sabem viver sem provocar antipatias e descontentamentos, mantendo os pontos de vista que lhes são peculiares, conferindo, porém, ao próximo o mesmo direito de pensar, opinar e experimentar, de que se sentem detentores,
Porque, respeitando cada pessoa e cada coisa em seu lugar, tempo e condição, equilibram o corpo e a alma no seio da harmonia, herdando longa permanência e valiosas lições na terra. Falando-nos até da saúde aqui do corpo que a mansuetude nos traz. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aguardando o pronunciamento do Senhor, a justiça do alto, através dos acontecimentos inelutáveis da vida, sem querelas nos tribunais e sem papelórios perturbadores que somente aprofundam as chagas da aflição e aniquilam o tempo, trabalhando e aprendendo sempre com os ensinamentos vivos do mundo, porque efetivamente um dia serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que se compadecem dos justos e dos injustos, dos ricos e dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que não existem criaturas sem problemas, sempre dispostos à obra do auxílio fraterno a todos. Porque no dia da visitação da luta e da dificuldade, receberão o apoio e a colaboração de que necessitam. Bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade dos seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. Por fim, bem-aventurados os pacificadores, que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade de todos, que nunca atiçam o incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus. Faltou uma. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição ou a incompreensão, por amor à solidariedade, à ordem, ao progresso e à paz, reconhecendo acima da epiderme sensível os sagrados interesses da humanidade, servindo sem cessar ao engrandecimento do espírito comum, porque assim se habilitam a transferência justa para as atividades do plano superior. Bem-aventurados todos os que forem dilacerados e contundidos pela mentira e pela calúnia, por amor ao ministério santificante do Cristo, fustigados diariamente pela reação das trevas, mas agindo valorosos com paciência, firmeza e bondade, pela vitória do Senhor, porque se candidatam, desse modo, à coroa triunfante dos profetas celestiais e do próprio Mestre, que não encontrou entre os homens, senão a cruz pesada antes da gloriosa ressurreição. Eis todo o caminho das bem-aventuranças, que cada um de nós possa se sentir estimulado, amparado por esses que vieram antes, abrindo picadas, mostrando o caminho, a fim de que nós possamos seguir depois. Sigamos os passos deles e juntos haveremos um dia de chegar todos ao Cristo de Deus. Que Deus os abençoe. Muita paz.